Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o tema que eu dei a essa meditação que a gente vai fazer, quem está no controle? Né? A gente faz essa pergunta aqui algumas vezes e talvez você já tenha de cor a resposta, né? Quem é que está no controle da sua vida, controle da sociedade? E a gente pergunta, e qual é a resposta, gente? Deus ou o homem está no controle? Bom, Deus está no controle, essa é a resposta que logo a gente tem uma tendência enorme a dizer. Mas deixa eu levar você a pensar o seguinte, nós temos vivido hoje, já há muito tempo, né, a história da humanidade vai contando a respeito desses desencontros, né, tragédias, violências assim absurdas, que a gente fica assim pensando o que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão terrível. Aí a pergunta é, Deus está no controle disso, irmãos? Será que Deus está gerindo as ações de alguém que comete assim uma atrocidade enorme? Pessoas que cometem violência, será que as coisas, as guerras que acontecem, que já aconteceram, levando milhões de pessoas à morte, Deus está no controle? Então a pergunta, ou melhor, a resposta deveria ser a seguinte: Deus está no controle daquilo que damos o controle para Ele. Gente, isso é uma revelação do amor de Deus, sabe? Isso é interessante. Na leitura da palavra hoje, o irmão Antônio disse uma coisa tão preciosa para nós, hoje ele compartilhando. Ele disse assim, gente, até nas coisas que aparentemente são contrárias, Deus assim, ele tem um propósito a cumprir. Deus é tão amoroso que Ele nos apresenta. Ele poderia pegar você de forma coercitiva e conduzir você coercitivamente, né, a gente aprendeu há pouco tempo essa palavra, ela se tornou mais usual, né? Pegar você de forma a levar e conduzir você para o centro da vontade dEle, mas Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele ama você. Ele se apresenta de forma gentil a vontade dele para você. Olha, meu plano é esse para você. Quantas pessoas a gente já ouviu, mas por que é que Deus não me deu uns cascudos para eu compreender a vontade dele? Por que é que Deus não me forçou a viver a vontade dele? Gente, nada forçado revela amor, não é isso? Deus é um Deus tão amoroso que Ele apresenta para você a vontade dEle. Então veja, Deus dá a todos nós a capacidade de responder a Ele em fé. E eu espero mesmo, irmãos, que o nosso coração esteja tão aberto a estarmos cheios do Espírito Santo, a ponto de deixar o Espírito Santo produzir o querer na gente. A Bíblia traz uma verdade tão interessante, ela diz o seguinte, que o querer e o realizar pertencem a Deus. Isso é bom saber demais, porque veja só, Ele nos abençoa e mais do que nos abençoar, Ele promove o querer dEle. A vontade dEle não é boa, perfeita e agradável, gente? Então o melhor que pode acontecer para mim e para você é a gente viver o centro da vontade de Deus. Mas como é que eu vivo o centro da vontade de Deus? Me submetendo, me enchendo do Espírito Santo. Porque estando cheio do Espírito Santo, Ele vai gerar em mim necessidades que glorificarão o nome dEle. Entende, irmãos? Sabe aquelas necessidades que eu e você temos, às vezes a gente compreende assim, meu Deus, eu preciso disso para viver. Olha, eu acho que a chave para eu ser feliz é exatamente essa. Aí quando a gente obtém aquilo, a gente percebe que não é. Então a gente vai em busca de novos sonhos, não é assim? Mas quando vivemos o projeto de Deus, Ele gera o querer em nós, o querer e o efetuar. Amém, amados? O compromisso dEle é com essa ação, né? Deus quer abençoar tudo aquilo que a gente pede a Ele, né? E tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Amém, gente? Coloca aí, diga assim comigo, vírgula, a fim, diga comigo, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Então, o desejo de Deus sempre é que o nome dele seja glorificado. Mas olha, fique em paz, porque todas as nossas questões da vida, Deus tem um prazer enorme de abençoar a gente, porque Ele vai gerar isso em nós. Então a pergunta é, quem é que está no controle? Lá em casa a gente tem uma coisa interessante, né, gente? Quando a gente vai chegando em casa, a gente gosta de ver a televisão na sala. Não sei se você é assim, porque a televisão da sala é maior. Não é assim também na sua casa? A gente tem até televisão no quarto, mas a televisão da sala é maior, então a gente gosta de ver lá. Então é o seguinte, gente, normalmente eu que dirijo, não, ou melhor dizendo, só eu que dirijo lá em casa, por enquanto, né, gente? A Márcia já renovou, é a 5ª renovação da carteira dela, mas eu espero que na 6ª, ela disse que quando chegar na 7ª, aí vai dar, ela vai conseguir dirigir, ela vai dirigir em nome de Jesus. Quem crê comigo assim, gente? Tá bom, legal, né? Isso é uma força, né? Bom, mas quando eu estaciono o carro na garagem, gente, é uma correria só para entrar dentro de casa. Sabe para quê? Para pegar o controle da televisão. Porque quem pega, é sério mesmo, eu lembrei disso, não é apenas uma ilustração, é real, acontece isso. A gente abre, gente, ela tem, você sabe que ela gosta muito de animais, então ela tem lá os gatos, né, os gatos que estão em situação de rua, que ela cuida, então ela vai para lá, vai para cá, tem cachorro, tem papagaio, tem periquito, tem tudo lá. Então ela vai cuidar dos bichos e eu paro o carro rapidinho, abro a porta e entro rapidinho para casa. Porque um trato nosso é o seguinte: quem pegar o controle tem o direito de ficar comandando os programas, já viu? E ela não gosta dos programas que eu gosto. O mundo visto de cima, não dá, aquela música dá sono, aquele negócio, sabe, algumas coisas assim, a vida dos animais, eu não gosto de ver isso, ela tem pena de ver os animais. Mas é assim mesmo, irmãos. Aí de vez em quando eu estou abrindo, aí quando eu abro a porta assim, vou tirar o calçado para deixar na porta de casa, eu vejo, irmãos, a Márcia igual um ninja passando, entrando. E pula, literalmente pula no sofá para pegar o controle. Não dá uma raiva, irmãos. Dá uma raiva disso. Deixa eu dizer, irmãos, eu estou usando isso, que é uma verdade mesmo, para ilustrar o seguinte: quantas vezes nós nos apressamos a pegar o controle das mãos de Deus. Talvez seja esse o maior desafio nosso, ter o controle da nossa vida. E a nossa relação com Deus é justamente o contrário disso, né? Deus está pedindo o controle da nossa existência para Ele, gente. Vamos ler um pouquinho o que a Bíblia diz a respeito disso, amados? Eu quero construir com vocês rapidamente um raciocínio para que você compreenda que no início de todas as coisas, Deus estava no controle. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um texto muito conhecido, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha só, gente. Deus é o sustentador da sua própria criação. No princípio de todas as coisas, Deus não veio a existir no princípio, Ele já existia. Então Deus não é uma criatura, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Você diz amém a isso, amados? E isso também se revela lá no Evangelho de João. Olha o que diz lá o Evangelho de João. No capítulo 1, os primeiros 3 versículos, Evangelho de João, capítulo 1, se você quiser abrir, daqui a pouco a gente já está aqui, né? Vamos lá, Evangelho de João, os primeiros 3 versículos, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Amém, gente?
O que ele está falando aqui? O que João está dizendo? Ele está falando do verbo encarnado, né? Ele está falando do próprio Cristo, que, amados, compondo a Trindade, ele estava lá na criação, lá no Éden. Então, amados, nada do que existe é sustentado, senão pelas próprias mãos do Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Todas as coisas estavam no controle do homem. Isso é bom demais. Olha só, em Colossenses, gente, a gente vai ler um pouquinho hoje. Colossenses, 1º capítulo, o versículo 15 até o 18, também tem uma verdade maravilhosa a respeito disso. Olha aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém, gente? Inclusive você, diga para quem está ao teu lado, inclusive você. Você foi criado por ele e para ele. Irmãos, há um projeto de Deus para mim e para você. Isso não é maravilhoso? Ah, pastor, mas parece que Deus tem errado o alvo nos últimos meses comigo. Os últimos anos, parece que os projetos de Deus são muito mais para os meus vizinhos do que para mim mesmo. Eu quero dizer, amados, que Deus não muda, Deus é imutável, Deus é poderoso, amados. Isso não é um jargão, sabe, que a gente costumou a ouvir desde que a gente se converteu. Isso é uma verdade que deve nos nutrir, sabe, deve nos alimentar. É essa fé do Deus que cuidou, o Deus que está cuidando e o Deus que cuidará de você, dos teus filhos, dos teus projetos. Amém, amados? Eu quero liberar essa palavra nessa quarta-feira, porque eu entendo que eu preciso dar a você, amados, um ânimo para você continuar a viver e a crer. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Aconteceu algo na história da humanidade que esse controle foi tirado, gente. Nós temos lá no Éden a serpente, não é? A serpente falou e a serpente agiu de forma sedutora. E qual foi, amados, a palavra da serpente à mulher? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 3. Abra aí, se você quiser abrir, ou se não, apenas acompanhar com a gente. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Você sabia que a serpente fala, gente? Serpente fala. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que a serpente, irmãos, e eu quero deixar claro que a serpente aqui é a figura do inimigo, sabe? De Satanás mesmo, o tentador, aquele que quer tirar e arrastar você do propósito de Deus, aquele que quer ofuscar o propósito de Deus, aquele que quer fazer você não continuar acreditando que a sua vida está no controle de Deus. Essa foi a tentação inicial de Satanás. Para quê? Para tirar o controle de Deus. Você pensa bem, irmãos, o maior nível de tentação dos nossos dias, eu acho de todos os tempos, mas sobretudo do nosso tempo, é querer fazer você e eu pensarmos que temos o controle. Esse é o desafio da sociedade. Nós temos a solução para o país, nós temos a solução para a nossa vida, quando na verdade Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele sempre teve o controle, mas a serpente
de forma sedutora, tentando o homem para tirar, amados, o controle de Deus e colocar o controle nas mãos humanas. Esse é o maior desafio. Irmãos, quando eu penso que tenho o controle, eu entro por um caminho de engano tão profundo. E talvez seja aí o caminho de retomada da nossa história, e essa seja a mensagem central que eu quero deixar para vocês hoje. Agora veja bem, irmãos, a serpente continua o nível de tentação. E vê, irmãos, que as coisas são boas. Ele começa a seduzir a mulher dizendo, olha, ele sabe que se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai conhecer o futuro. Você vai saber o que fazer. Em outras palavras, você terá o controle da sua vida. Irmãos, isso é tentador para a gente. Quem é que não quer ter o controle? Se você pudesse sair daqui sabedor de tudo o que aconteceria com você amanhã, seria ruim isso, gente? Claro que não, isso é bom para a gente. Isso parece nos agradar, gente, ter o controle. E parece que a sociedade todos os dias está dizendo para a gente, olha, tenha o controle da sua vida. Você tem o poder de controlar a tua vida. Então foi isso que a serpente tentou a mulher. E a mulher então, amados, ela cai nessa tentação. Porque ela percebe o quanto seria bom para ela. E quantas vezes nós caímos na sedução de achar que nossos projetos, nossos planos, a forma que temos encarado a vida, as soluções que temos para a vida, é a melhor coisa para nós. Porque é agradável ter o controle aparente. Agora, a vida em Deus é uma vida de entrega, gente. Eu diria a vocês que mais do que uma vida de entrega, é uma vida de aventuras. Mas Deus conduz essa aventura na nossa vida, amados. Deus nos conduz. Talvez você esteja extremamente preocupado com o teu futuro. Talvez você não consiga mais dormir. Quantas pessoas encontramos às vezes e conversamos e aconselhamos. Pessoas que estão inquietas, atribuladas, sabe? Mexidas interiormente, emocionalmente destruídas, porque planejaram a vida durante anos e anos. E agora estão percebendo que perderam o controle. Eu diria, tenha paz. Se você perdeu o controle, Deus está começando a assumir o controle. Amém, gente? Então perder um controle não é uma tragédia. Talvez perder o controle seja, amados, um mergulho mais profundo em Deus. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho respostas. Bom, é um bom caminho não ter. Sabe, porque você vai experimentar a dependência de uma vida em fé. A gente começa a lembrar, irmãos, de muitas pessoas que perderam o controle e no final das contas Deus os abençoou tremendamente. Quando Deus desafia Abrão, amados, a sair da sua terra, sabe, da sua casa, da sua parentela, da sua estrutura, do seu projeto prontinho, dos itens elencados lá, como eu e você. Aí Deus, amados, o desafia para uma aventura. Ele não sabia para onde ir, amados. Para onde é a viagem? Se eu convido você para fazer uma viagem comigo, a primeira coisa que você fala, hein, irmã, se eu convido você, vamos viajar, o que você me pergunta de pronto? Para onde, ué? Evidente, mas irmãos, Abrão entendeu que viver no controle de Deus é melhor do que viver sobre o seu controle. Então, se você tem dúvidas, queridos, começa a entender que Deus está levando você a uma dependência total dEle. Você pode dizer amém a isso, amados? Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso é inquietante, porque a gente quer ter o projeto prontinho. Mas eu quero dizer a você, amados, dê a Deus esse controle. Então, continuando a história, a mulher então, ela come do fruto, dá ao homem. Observem que no texto, a primeira atitude da mulher e do homem depois que toma o controle. Deus
havia dado autoridade ao homem, havia dado domínio. Deus, no findar da tarde, visitava o homem. E quando ele vai visitar o homem havia se escondido. A primeira coisa, o primeiro sinal de que nós estamos tomando o controle, que não é absolutamente nosso, é que nos escondemos dos princípios de Deus. Sabe, amados, ele se escondeu, e quando Deus brada, sabe, buscando comunhão, então Deus o acha, a voz de Deus é ouvida. Deixa eu dizer, e o salmista, ele declara isso: não adianta, amados, se eu for para as mais profundezas, para o lugar mais distante, Deus ali está. Não dá para fugir do propósito de Deus, irmãos. Você pode fugir de uma visita, você pode dizer que não está em casa, você pode inventar uma desculpa, mas de Deus ninguém tem a capacidade de se esconder. Então a voz de Deus é ouvida. Então quando eles se apresentam diante de Deus, eles se esconderam, e quando Deus os indaga a respeito do porquê que eles haviam se escondido, eles disseram a Deus: porque nós estamos nus. Então, quando nós damos o controle, amados, pegamos o controle de Deus, nós percebemos a nossa nudez, nós percebemos a nossa incapacidade de controlar a nossa vida. Irmãos, todos nós já vivemos momentos na vida em que percebemos que, por mais que tenhamos planejado, sabe, item a item da nossa história, em algum momento a gente percebe: eu não sei o que fazer. Parece que um vazio existencial, amados, persiste em continuar dentro da gente. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para ter o controle da nossa vida. Nós fomos feitos para sermos controlados por Deus. Deus sabe do que é melhor para você, muito mais do que você mesmo. A gente gosta de cantar e recitar essa verdade, mas quando somos confrontados e desconstruídos no tocante àquilo que a gente planejou, a gente: será Deus? Por que Deus não está fazendo? Porque na verdade nós queremos tomar o controle, e Deus está dizendo: eu não fiz você para ter o controle absolutamente de nada. Amém, gente? Aleluia. Olha só, e continua, né, amados, a sedução: seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então veja, irmãos, essa é uma forma sedutora. Ter o controle, irmãos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: eu sei o que fazer com a minha vida, eu não preciso do teu controle, eu sei o que é melhor para mim. Você está lembrado, amados, quem foi? E lá em Isaías retrata isso de forma muito clara. Quem foi aquele que quis o controle para si? O próprio inimigo, amados. Por que Lúcifer, o portador de luz, gente? A palavra Lúcifer quer dizer o portador de luz. O portador de luz se tornou Satanás, o inimigo. Por quê? Porque ele quis pegar o controle que não era dele. Então, todas as vezes que eu quero ter o controle, eu estou dizendo para Deus, nas entrelinhas: o Senhor não é suficiente para cuidar da minha vida. Eu sei cuidar da minha vida mais do que o Senhor. Amados, quando nós murmuramos acerca de algo que parece incompatível com o nosso querer, e Deus está nos alinhando para perceber a sua vontade, aí então nós nos revoltamos contra Deus e sua vontade, achando que Deus errou um pouquinho, sabe, a nossa vida, errou de casa, errou de endereço. Irmãos, não imagine Deus como você pode calcular seus relacionamentos. Deus está acima de todas as coisas. Deus não se deixa enganar, amados. Deus não erra a propósito dele. Deus tem tudo no controle dele. Quando você pensa que não tem o controle, Deus continua controlando tudo.
Agora é desafiador, eu sei que é desafiador a gente dar a Deus o controle, porque parece que a gente não sabe o que fazer. Mas o que será do meu amanhã, né? O que será do meu futuro? A gente não sabe mesmo, irmãos. O nosso exercício é talvez fazer aquele planejamento mínimo, sabe? Aquele planejamento familiar, de quantos filhos vou ter, né, de qual profissão, de como vou me qualificar profissionalmente. Esses são os básicos. Mas pode ser que Deus reestruture isso tudo, gente. Por quê? Porque Deus conhece você muito mais do que você mesmo. Quantas pessoas, sabe, fizeram planejamentos detalhados da vida. Quantas pessoas, irmãos, sonharam a vida inteira por ter uma vida dentro daquilo que você planejou. E de repente, depois de ter aceitado a Cristo, a tua vida começou a mudar. Aí eu já vi pessoas dizendo, não, quando eu vim para Cristo, a minha vida desconstruiu. Quem já ouviu isso, gente? Parece que as coisas estreitam. Só eu que ouvi isso, gente? Não, minha vida parece que apertou, desestruturou, mas vai mesmo, gente. Por quê? Porque até então, você que tinha o controle, quando você aceita Cristo, o controle da sua vida não é mais seu, gente. O volante da sua história não é mais seu, você não está mais na direção. Isso é duro demais, né, de ouvir. Mas eu queria tanto saber, eu queria tanto ter a direção, e Deus está dizendo, não, eu quero que você aprenda a viver em fé. Deus só exige isso dos seus filhos, fé. Amém, amados? Não dá para fugir da presença do Senhor, não dá para dizer a Ele, amados, não, eu não quero, não, eu não posso. E quando a gente percebe que tem o controle, por vezes, amados, a gente não vai entender o projeto de Deus. As duas coisas não funcionam na mesma hora. Ou eu tenho o controle, ou Deus tem o controle. Isso é muito importante a gente ouvir. Talvez você esteja na iminência de dar alguma resposta a alguma demanda da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento crucial, né, por uma decisão. Deixa eu dizer uma coisa, e talvez essa seja uma resposta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja esperando um anjo visitar você pela madrugada, isso pode acontecer. Ou pode não acontecer. Mas a resposta que Deus tem para a sua vida é: permita-se ser controlado pelo meu Espírito. Deixa eu conduzir você. Por anos você tomou o controle. E a serpente tentou seduzir o homem, porque essa foi a grande sedução. Esse foi o grande desejo do Lúcifer, que se tornou Satanás. Foi o quê? Ter o controle da vida. Talvez, amados, a maior crise dos seres humanos e também dos filhos de Deus é querer ter o controle. Querer dizer, eu tenho o controle. Irmãos, devolva o controle para Deus. Nas suas atitudes, nasquelas coisas pequenas da sua vida. Deixa Deus decidir. Mas espera aí, é eu que tenho que decidir. Deus vai gerar em você o desejo dele. Agora, abrir o coração para perceber qual a direção. Quais são os sinais, pastor, para eu perceber a direção de Deus? Número 1, o nome dele precisa estar em primeiro lugar, precisa ser glorificado. Entende, amados? Tudo que você fizer é sempre para glorificar o nome dele. E o meu lado, e o meu projeto, irmãos, glorificando o nome de Deus, eu vou entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer alegria, isso em tempos de dificuldade vai te dar, amados, aquela paz que excede a compreensão humana. Sabe, irmãos, aquilo que a Bíblia diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Sabe, irmãos, é a paz interior, está todo mundo em crise, é o Espírito Santo vem, amados, sabe, traz a você um refrigério e uma crise, você não tem respostas, você não, sabe, você está sem saber o que fazer. Aí Deus vai e diz, eu estou no controle da sua vida. E no final das contas, a gente vai perceber que tudo vai se ajeitar e o nome do Senhor será glorificado. Quando eu pego o controle de Deus, eu nego a fé, eu nego a minha dependência.
Quando eu digo, eu vou resolver, chega. Eu cansei de esperar por Deus. Eu cansei de esperar. Eu já orei tudo que eu podia orar. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora chega, agora eu tenho que agir. Eu lembro de um testemunho, há muitos anos atrás, gente. Uma irmã vinha na igreja, e todas as vezes que eu pregava, depois ela me contou isso, pastor, eu vinha para a igreja decidida a separar do meu marido. Mas eu não vou, o dia que eu souber que o senhor está pregando, eu não vou mais não. Porque todas as vezes que você prega, eu saio, sabe, pensando que eu devo dar uma nova chance. Que eu devo viver um novo tempo e deixar Deus controlar. Eu sei, irmãos, que pode ser contraditório ao que você está pensando. Pode não trazer o conforto que você gostaria de ter. Mas o final da história sempre será melhor do que o começo. A decisão sempre é muito desafiadora. Então, irmãos, nessa quarta-feira, nesse culto rápido, mas que eu gostaria de liberar uma verdade para a sua vida. A verdade é que quando Deus criou e sustentou todas as coisas, Ele fez isso para Ele ter o controle. O homem então, seduzido pela serpente, porque ela disse, se abrirão os olhos, você vai conhecer do bem e do mal, você vai conhecer o futuro. Tudo que o homem quer, controle, capacidade de controlar. A primeira coisa que o homem fez foi se esconder. Quantas pessoas, por ter o controle, estão se escondendo de um propósito maior que Deus tem? Gente, quantas pessoas no final das suas vidas, ao fazerem uma retrospectiva do que viveram, eles dizem o seguinte, se eu pudesse mudar a minha história. Se eu pudesse fazer diferente. Se eu pudesse mergulhar mais em Deus. Não tem uma pessoa, e como pastor nesses 15 anos, amados, vivendo as alegrias, mas também vivendo os embates da igreja de Jesus, eu já vi pessoas no seu leito de morte dizendo, pastor, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente na minha vida. Amado, será que você vai esperar chegar, amados, um momento derradeiro da tua história para você fazer essa avaliação? Eu quero convidar você a entregar a tua vida no controle de Deus. Talvez você esteja angustiado por um projeto que não se realizou, por um projeto que se frustrou, por alguma coisa que, amados, mudou a rota. Agora você está tentando buscar, irmãos, culpados. Por que isso não aconteceu? E Deus está dizendo, não tem culpado. Você como meu filho, eu estou em você e você em mim. Eu quero gerar minha vontade e quero realizar a minha vontade na sua vida. Você compreende isso, gente? Isso que Deus está fazendo. Você não errou, ou se errou, Deus já te perdoou e reorganizou a tua rota. Não se culpe, não busque culpados pelo teu fracasso. Busque depender de Deus. Busque dar a Ele o controle, porque a única coisa que Ele quer, amados, é ter o controle para dizer a você, amados, onde você deve trilhar. Nem sempre a gente vai receber isso de forma muito nítida, sabe? Mas na medida em que a gente for vivendo, na medida em que a gente for caminhando em Deus, não entendendo muitas coisas. Eu vi essa semana, há 2 semanas atrás, o debate de um pastor, eu falei isso para alguns irmãos, o debate de um pastor com um ateu, pastor bem conhecido, e o ateu estava argumentando, dizendo para ele, não, o meu problema é dúvida, eu não acredito no que a Bíblia diz, eu tenho trilhões de dúvidas. Aí a vez do pastor falar, né? Esperava-se do pastor que ele começasse a citar textos bíblicos, né? Começasse a dizer, não, mas a Bíblia diz. Não adiantaria absolutamente nada. Porque a base, o fundamento, ele não cria na Bíblia. Aí o pastor virou-se para ele e disse, eu também tenho inúmeras dúvidas. Eu também acordo às vezes duvidando de tantas coisas. Eu não tenho respostas, eu tenho indagações.
eu tenho porquês, eu não sei por que algumas coisas acontecem, eu acho até que eu merecia mais do que o vizinho. Você não vai responder para mim. Mas quem é que um dia já não indagou? Por que isso aconteceu com o vizinho? Aí a gente começa a enumerar uma série de coisas que alguém fez. É ou não é, gente? Precisa responder para mim. Sai daqui com essa sua resposta. O pastor virou para ele: a questão é que as minhas dúvidas não me paralisam. Dúvida, ela está mesclada com sentimento, gente. E você tem ouvido aqui inúmeras vezes que o que move a nossa fé é a convicção do que a Bíblia diz ao nosso respeito. Se a Bíblia diz, eu vou acreditar até o final dos meus dias. Se a Bíblia diz, eu vou acreditar mesmo quando todos os caminhos parecem estiverem obstruídos, quando eu não enxergar uma solução, quando eu não tiver uma resposta, eu vou acreditar que Deus não perdeu o controle. Ele só perde o controle quando eu não dou o controle, amados. Você está entendendo? Aquela correria que eu e Márcia temos, sabe, para pegar o controle. Então quem pega o controle tem, amados, o domínio dos filmes da vida. Quem tiver o controle da tua vida vai, amados, direcionar o que você vai viver. Quem é que tem o controle? Você ou Deus? É uma decisão sua. O Deus que servimos é um Deus amoroso. Ele diz: você quer o meu controle? Então vou cuidar de você. E Deus cuida às vezes de uma forma tão diferente daquela que pensamos. Deus às vezes desconstrói para construir. Você já fez reforma em casa? Eu termino aqui. Você já fez reforma em casa? Quem já fez reforma em casa? Tem coisa que você tem que jogar, né, para o chão, para construir de novo. Fica mais barato, fica mais bonito, o fundamento mais forte. Sim ou não, gente? Não é assim? Pois é. Talvez você, essa quarta-feira, precise sair daqui pensando no que é que você tem que jogar no chão. O que é que você precisa desconstruir. Irmãos, sabe o que é reboco? Não adianta, se a parede estiver fora do plume do nível, amados, ou você vai gastar, sabe, o triplo da massa para colocar aquela parede, sabe, no plume, no nível. Em algumas situações você vai ter que jogar ela por terra, porque não dá jeito. Você está entendendo? Talvez esse seja o desafio de muitos. Deus talvez esteja dizendo para você: é você que está controlando. Você que tem solução. Até hoje foi você que respondeu. Os seus sentimentos venceram você. Mas eu quero pegar o controle de volta. A serpente fala. E às vezes nós damos ouvido à serpente. A serpente é um inimigo sedutor. O portador de luz, que quando desejou subir ao trono de Deus, quis pegar o controle. E nós, seres humanos, quando decidimos ter o controle da nossa vida, nós estamos declarando: o Senhor não é suficiente. Será que você, como canta, pode dizer isso para a sua vida? O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Não negue a fé, mas dê o controle da sua vida para Ele. Amém, querido? Você recebe essa palavra aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o Ministério Louvor canta uma canção, isso é tão individual, né? É tão subjetivo. Isso tem a ver com você, né? Não precisa usar, irmãos, o que a gente fala pensando em alguém. Porque é assim que a gente faz às vezes, né, gente? A gente diz assim, a gente pega uma palavra, a gente lembra logo de alguém. Às vezes isso é positivo, né? Porque a gente quer ver Deus transformar alguém que a gente ama. Mas eu gostaria de fazer você pensar em você. A sua relação. Não é a relação que você tem com a esposa, não. Nem com os filhos.
sabe? Esquece um pouquinho, dá para esquecer? Você ama tanto, né? A sua esposa, seu marido, mas você vai esquecer por um minutinho. E você vai olhar para você. Quais as áreas da sua vida que você tem pego o controle? E agora pode ser uma grande oportunidade de você dizer: Deus, eu te dou o controle de novo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei aonde o Senhor vai me levar, eu só sei que o vento do Senhor vai me soprar e eu vou ao encontro do meu destino, eu vou ao encontro do propósito do Senhor na minha vida. Amém, amados? Quando eu dou o controle a Deus, eu vou ao encontro do projeto do Pai. Aleluia. Amém, queridos? Coloque a mão no teu coração, vamos adorar ao Pai. Aleluia.